Esse Deus é maravilhoso, aleluia. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Todos acharam? Amém? Se você não achou, pode ler aqui no Data Show também. Eu vou ler ali que está mais fácil para eu enxergar, irmãos. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Só até aí. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos essa manhã, Senhor, pela tua presença gloriosa que envolveu as nossas vidas aqui nessa manhã, Senhor. Pai amado, queremos estar sensíveis ao som da Tua voz, queremos, ó Pai, que Teu Espírito Santo venha falar aos corações aqui, assim, ó Pai, como o Senhor falou ao meu coração, ó Deus, ao preparar esta palavra, eu desejo, Senhor, que o Senhor fale aos corações aqui, ó Deus, Pai amado, porque eu creio que o Senhor tem algo precioso para entregar para a Tua igreja nesta manhã, Senhor. Pai amado, eu sou um homem falho, limitado, Senhor, Senhor, mas Tu és um Deus grande e poderoso, e conhece, Pai, as nossas vidas no nosso íntimo, Senhor, conhece, ó Pai, entre a divisão da alma e do Espírito, sabe tudo o que nós precisamos e necessitamos. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem falar aos corações com Teu poder e a Tua grande glória nesta manhã. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, eu estava refletindo acerca deste texto da palavra do Senhor. O livro de Filipenses, eu convido você depois a se debruçar neste livro, ler e aprender mais do que o apóstolo Paulo estava falando para os irmãos filipenses ali, porque cada versículo é um ensinamento precioso que nós podemos adquirir, que nós podemos ter. E o que me chama a atenção, irmãos, neste versículo 13, é que tanto o querer quanto o efetuar vem de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Uma frase talvez tão simples, mas de um impacto tão profundo na minha e na tua vida. Eu comecei a ter algumas indagações, irmãos, ao preparar essa palavra, e várias questões surgiam no meu coração, e eu até pensava, por que eu estou indo por este caminho, por que eu estou falando isso, por que está sendo gerado isso no meu coração? Uma pergunta que veio ao meu coração, é o que eu quero fazer para os irmãos essa manhã. O que te motiva a servir a Deus? O que faz com que nós acordemos cedo, em pleno domingo, depois de uma semana atarefada, onde nós muitas vezes estamos exaustos do trabalho ou das coisas que nós fazemos? Se nós pararmos para refletir, irmãos, e olhássemos o mundo ao nosso redor, talvez nós poderemos justificar e ter muitos motivos para desistir, para não mais servir a Deus, para não estar mais na presença do Senhor. Mas louvado seja Deus, que enviou o seu Filho Jesus e proporcionou que um dia nós tivéssemos um encontro com Ele. E esse encontro mudou o rumo das nossas vidas. E eu creio que eu e você não estamos aqui esta manhã simplesmente por aquilo que Ele pode fazer, mas nós estamos aqui esta manhã porque Ele é o Senhor das nossas vidas, e o encontro que nós tivemos com Ele marcou as nossas vidas de uma tal maneira que nós não podemos deixar de estar na presença dEle, aleluia. Não é pela cura, não é pela libertação, Ele pode fazer todas essas coisas, mas nós estamos aqui porque Ele é o Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus que nos enviou o Espírito Santo que habita dentro de nós e que nos faz prosseguir dia após dia, mesmo diante dessa adversidade, mesmo diante dessa luta, mesmo diante deste problema, os nossos olhos continuam voltados para o Senhor, aleluia. Irmãos, e o que eu quero falar aqui nesta manhã
é que Ele continua sendo Deus. Independente do que eu e você tenhamos vivido ao longo desses dias, Ele continua sendo Deus. Independente das palavras que disseram ao seu respeito, Ele continua sendo Deus. Ele não mudou, Ele é o Senhor, aleluia. Ele pode fazer, Ele pode realizar em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, aleluia. Irmãos, mas o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo ele vem nos trazendo um ensinamento que vai nos destinando, nos conduzindo para o centro da vontade de Deus. E é interessante que, para que nós possamos viver o sobrenatural, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, é necessário que nós tenhamos uma experiência real com Ele. E essa experiência, irmãos, passa pelo fato de nós adquirirmos maturidade cristã. Eu quero falar um pouco disso com você nesta manhã também. Este capítulo 2 do livro de Filipenses é um capítulo precioso, e eu quero discorrer aqui com os irmãos acerca de alguns versículos. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 2. Eu vou ler numa versão da linguagem de hoje, irmãos. Só esses textos que nós vamos falar agora, porque eu quero enfatizar algumas questões aqui. Eu quero enfatizar aqui, irmãos, sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo, algumas características da maturidade cristã. E até o fim dessa mensagem você vai entender, porque nós iremos falar acerca dessas características. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, todos nós somos pessoas em desenvolvimento. Amém? Tem alguém aqui que já atingiu a estatura de varão perfeito? Eu não estou sabendo? Ninguém, né? Todos nós, irmãos, estamos aprendendo a cada dia, estamos crescendo em Cristo a cada dia, precisamos buscar ao Senhor dia após dia, para que nós tenhamos conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos aprimorar o nosso relacionamento com Ele. E nós só podemos adquirir, irmãos, esta maturidade, esta experiência, quando nós olhamos para a Sua palavra, porque nesta palavra tem todas as respostas para a minha e para a sua vida. Louvado seja Deus. Sua Bíblia está aberta aí, em Filipenses 2, amém? Eu elenquei aqui, irmãos, 3 características que nós podemos adquirir para que nós possamos obter a maturidade cristã. A primeira delas é nós entendermos o que nós recebemos de Cristo. Glória a Deus. E está contido aqui no versículo 1 do capítulo 2 de Filipenses, que diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Quando nós entendemos que nós recebemos essas características do próprio Senhor Jesus Cristo, nós estamos caminhando para o centro da vontade do Senhor. A segunda característica que eu posso elencar aqui nesta manhã é que nós precisamos entender o que nós devemos fazer e como nós devemos proceder com o que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Do capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4, que diz assim: então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo de tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E que vocês tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que existia em Cristo Jesus.
Olha que interessante, irmãos. Essas são algumas características para que nós possamos adquirir uma maturidade cristã, para que o Senhor cumpra em nós o seu propósito e o seu querer. É interessante, irmãos, que a palavra do Senhor nos dá vários exemplos de como nós podemos viver em comunhão, de como nós podemos se colocar no lugar do outro, abençoar a vida do nosso irmão. E o que eu aprendo aqui, irmãos, é o que está contido lá no Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos entender, irmãos, que a bênção do Senhor só é liberada, a unção de Deus só é derramada quando a comunhão do Senhor está no meio da igreja e entre o seu povo. Se há alguma dissensão, se há alguma contenda, se há alguma diferença que nos impede de viver em comunhão, nós precisamos consertar esta situação. Se eu estou em falta com o meu irmão, eu estou bloqueando na minha vida a manifestação do poder de Deus. Você entende como isso é grave? Você entende como isso é terrível? O apóstolo Paulo, ainda no livro de Filipenses, lá no capítulo 4, ele vai nos dizer, irmãos, que havia um problema no círculo de oração lá de Filipenses. A irmã Evôdia e a irmã Sintique estavam em contenda lá, irmãos. Elas estavam brigando uma com a outra, discutindo. Não, é porque o meu coque é mais bonito que o seu. Não, é porque eu escolhi o louvor da Cassiane e você quer o da Aline Barros. Estou brincando, irmãos, não foi assim não. Mas existia uma contenda ali na igreja de Filipenses. E essa contenda era tão séria, irmãos, que precisou que o apóstolo Paulo intervisse, que o apóstolo Paulo entrasse ali no meio e falasse, não, irmão, peraí, está acontecendo uma coisa difícil aqui. Irmã Evôdia, irmã Sintique, o que está acontecendo? As irmãs estão discutindo, estão brigando, estão entrando em conflito. Vamos pular lá para o capítulo 4, para você acompanhar comigo aí essa história. E diz a palavra do Senhor lá, alguns conselhos do apóstolo Paulo para os irmãos de Filipenses. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evôdia, Sintique, peço que, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Ele põe um irmão aqui para intermediar a situação. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que me ajude, que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho, e os nomes deles estão escritos no livro da vida que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Irmãos, talvez tem situações que acontecem que a gente nem fica sabendo. Existem conflitos internos que a gente nem fica sabendo. Talvez o pastor não toma conhecimento, mas o Senhor conhece. Mas o Senhor sabe. E Ele convida a minha vida e a sua vida nesta manhã, para nós termos um concerto com o Senhor. Aquilo que está bagunçado, aquilo que está fora do lugar, aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor nas nossas vidas, precisa ser consertado nesta manhã, precisa ser renovado nesta manhã. Aquele telefonema que você deixou de fazer para acertar as coisas com o seu irmão, aquela situação que você deixou de encontrar com aquela pessoa que muitas vezes te feriu, e você ficou ali amargurado e guardou aquela situação por tanto tempo. O Senhor te diz nessa manhã, abre o teu coração e libera perdão nesta manhã, para que eu possa manifestar a minha glória sobre a tua vida. Irmãos, quantas vezes nós ficamos aprisionados numa condição em que nós achamos que nós fomos injustiçados, em que nós achamos em que as pessoas falaram coisas a nosso respeito e nós temos todo o direito de nos sentirmos assim. E guardamos essa situação no nosso coração, e o nosso coração fica amarrado, aprisionado,
E muitas vezes nós mesmos impedimos que a luz de Deus entre em nossas vidas e faça transformação. Mas nessa manhã o Senhor quer quebrar o teu coração e manifestar a glória dEle. Esta situação muda hoje e o Senhor escreve uma nova história na tua vida, aleluia. Eu quero falar, irmãos, de uma situação que eu vivi. Na minha adolescência eu tinha um pastor que ele tomou algumas decisões que talvez ele achasse que fossem certas. E as suas decisões racharam a igreja em que eu estava ali servindo ao Senhor. E as pessoas que eu havia batalhado para evangelizar, para levar para a casa do Senhor, os meus primos, os meus amigos, todos eles se desviaram, se distanciaram dos caminhos do Senhor. Irmãos, eu criei um sentimento tão contrário àquele pastor, àquela pessoa, que eu não podia nem ouvir falar o nome dele. A angústia vinha no meu coração, o sentimento de ódio mesmo vinha no meu coração, e eu não conseguia olhar para aquela pessoa, irmãos. E eu buscava a Deus e nada dava certo. Eu pedia a Deus, Senhor, abre as portas, e as portas estavam fechadas. Eu falei, Senhor, me abençoa nessa área, e o Senhor não abençoava. E eu comecei a pensar, será que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor não virá em meu favor? Será que o Senhor não moverá o seu braço forte em meu favor? Até que um dia o Senhor usou uma pessoa e falou assim para mim: eu só vou manifestar a minha glória na sua vida quando você liberar o perdão. Irmãos, aquilo me quebrou de uma tal maneira que eu tive que engolir o meu orgulho, abaixar a minha bola e falar, Senhor, eu entendi a sua palavra. Irmãos, eu lancei fora todo o meu orgulho. Foi difícil, não foi fácil. Eu fui até aquela pessoa e falei assim: talvez você nem saiba o sentimento que eu tinha contra você, ou aquilo que eu pensava ao seu respeito, mas o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Eu quero liberar perdão para você e dizer que não há mais nada que eu possa sentir pela sua pessoa um sentimento contrário. Porque o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Eu quero dizer para você nessa manhã, deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Deixe que Ele venha fazer a transformação que Ele precisa fazer. Lança esse orgulho fora. Lança esta situação em que você acha que você está plenamente correto. Isso não vale nada, meu irmão e minha irmã, diante daquilo que Deus pode fazer, porque o mesmo Jesus que morreu por você, morreu também por essa pessoa que você tem esse sentimento contrário, e Ele quer fazer transformação na tua vida e na vida desta pessoa. É muito sério isso que eu estou dizendo, irmãos. É muito sério isso que o apóstolo Paulo estava falando para esta igreja, estava falando para estas irmãs. Nós precisamos tomar uma postura de pessoas que entenderam a palavra, que não vivem um faz de conta, que não condicionam a palavra por aquilo que elas acham que deve ser, mas por aquilo que o Senhor nos fala que é. Eu vejo aí fora muitas vezes pessoas falando, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. O amor dele é incondicional por nós, mas parece que muitas vezes nosso amor para com o Senhor é condicionado pelas nossas escolhas, é condicionado por aquilo que nós entendemos que deve ser. Mas nós precisamos compreender que para que Ele manifeste a sua glória em nossas vidas, nós precisamos estar no centro da vontade dEle. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem. Aquilo que você tem para fazer, aquilo que você tem para consertar na sua vida, faça hoje em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando a corações aqui nessa manhã. Eu creio que o Espírito Santo está falando ao teu coração de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Não deixe que essa situação que passou tantos anos se estenda por mais um dia, não deixe. O Senhor, Ele te ama, Ele quer transformar a tua vida, mas precisa de uma ação sua, precisa de um posicionamento seu, precisa que você lance esse orgulho fora e fale para Ele, Senhor,
eu quero ouvir a tua voz. Oh, narabacotaramanarabacanteremanaya. O Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração nesta manhã. Irmãos, e essas características que eu citei aqui da maturidade cristã, que o apóstolo Paulo estava ensinando os irmãos filipenses e também nos ensina aqui nesta manhã. Ele termina esse trecho nos dizendo, talvez a característica que seja mais importante que nós devemos ter, que está contida no versículo 5 em diante. Irmãos, eu não quero ler aqui na minha Bíblia, eu quero ler com a igreja. Eu peço que a Carol, a Ju, projete para mim aí, por favor. Eu gostaria que nós pudéssemos declamar esta palavra nesta manhã. Essa palavra nos fala acerca da mente de Cristo. E nos fala acerca de que o Senhor Jesus é o maior exemplo de humildade que nós podemos ter. Amém? Pode projetar para a gente, por favor? Capítulo 2, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler juntos, irmãos? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Este é o maior exemplo de humildade que nós podemos ter. O Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nós entendemos da maturidade cristã que o apóstolo Paulo nos ensinou, e agora nós entendemos que o Senhor Jesus é o maior exemplo de humildade que nós podemos ter. Ao longo do seu ministério, irmãos, ele teve tantas atitudes, ele teve tantas situações ali que ele mostrou o quão humilde ele era, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Filho do Altíssimo, ele se fez como um homem, ele se colocou no meu e no seu lugar, e ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para que nós fôssemos resgatados e libertos. Muitos exemplos nós vemos na palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 12 ao 15, ele fala que ele lavou os pés dos discípulos. Em tantos outros textos nós vemos que ele esteve com pessoas as mais desprezíveis e rejeitadas, ele esteve com os leprosos, ele esteve com a mulher samaritana, ele esteve com o Zaqueu, e a palavra do Senhor nos diz também lá em Mateus 20 e 28, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e entregar a sua vida por nós, aleluia, louvado seja Deus. O grande Deus enviou o seu Filho ao mundo porque Ele te amou primeiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós chegamos aqui nessa manhã, irmãos, no terceiro ponto que eu quero tratar aqui, que é o tema desta mensagem também, que nos diz: Ele continua sendo Deus. Uma preciosa lição que nós aprendemos com a palavra do Senhor, diante de todos os textos que nós podemos nos debruçar aqui, que não há cumprimento de um propósito, sem antes nós passarmos pelo processo. Não há como adiantar as coisas. O propósito que o Senhor tem estabelecido para mim e para a tua vida, Ele vai antes nos levar a um processo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas.
Você consegue enxergar isso? Através da maturidade cristã que nós adquirimos, você consegue enxergar isso? Que a luta que você está passando, não é muitas vezes, por que comigo, por que na minha família, por que agora? Mas a gente começa a enxergar, o Senhor tem um propósito nisso. Muitas vezes a enfermidade, até mesmo a enfermidade que nós enfrentamos, é para que nós possamos enxergar que nós temos um Deus que pode nos curar. O desemprego, irmãos, muitas vezes, é para nós enxergarmos que nós temos um Deus que é provedor nas nossas vidas, aleluia. Os problemas diversos que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada, é para nós sabermos, irmãos, que nós não dependemos dos nossos recursos ou das nossas forças, mas nós dependemos tão somente do Senhor. E se nós mudarmos o curso dessa situação, nós pereceremos, irmãos. Mas nós devemos entender que nós não temos o controle de nada, tudo está no controle das mãos do Senhor, aleluia. E esta certeza, irmãos, me traz alegria no meu coração, porque se estivesse no controle das minhas mãos, iria dar errado, mas como está no controle das mãos do Senhor, eu confio que Ele tudo pode fazer, aleluia. Você entende, irmãos? Você entende o que o Senhor está falando no teu coração nessa manhã? Eu quero dizer para você que nós não podemos confundir a fé com um sentimento, porque a fé não é um sentimento, mas a fé é uma ação. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, porque se a fé fosse um sentimento, ela estaria condicionada àquilo que nós sentimos. E muitas vezes aquilo que nós sentimos é limitado, é pequeno, mas quando nós entendemos que a fé é uma ação, nós não condicionamos ao que sentimos, mas nós condicionamos aquilo que Deus pode fazer, aleluia. Você entende essa verdade? Irmãos, muitas vezes nós passamos a pensar dessa maneira, não sei se você já pensou assim como eu, mas muitas vezes quando a gente está caminhando ali no Evangelho, aprendendo a palavra do Senhor, a gente começa a pensar, não, mas para eu orar por uma pessoa cadeirante, para eu orar por um cego e ele voltar a enxergar, eu tenho que ser um crente muito poderoso, muito cheio da unção, eu tenho que chegar aqui, praticamente sair flutuando aqui, para Deus fazer algo. Eu tenho que estar numa unção tão grande que começa a nascer até umas asas nas minhas costas aqui, que eu estou cheio da unção. E nós entendemos, irmãos, que não é pela sua capacidade, pelo quanto de crente você é, por quantos anos você tem, mas é pelo nome de Jesus. É simplesmente pelo nome de Jesus, não é pela minha força, não é pela minha condição, não é pelo meu status social, não é porque eu sou aquele que tem o maior título que se possa ter nessa terra, não é, mas é pelo nome daquele que vive e reina, o nome do Senhor Jesus. Você começa a entender, irmãos, é necessário que nós tenhamos uma caminhada com o Senhor, é necessário que nós tenhamos uma vida de rendição, de santidade, mas essa vida não deve ser pautada ou movida para simplesmente que o poder de Deus se opere na minha vida. Não, agora eu sou super crente, agora eu tenho unção poderosa de Deus, onde eu passo as pessoas são curadas, onde eu vou, não é você, meu irmão, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que faz o cego enxergar, que faz o surdo ouvir, que faz da estéril mãe de filhos, aleluia. É o nome de Jesus, aleluia. É o nome dele, aleluia. Não é na minha força, não é na minha capacidade, é no nome dele, aleluia. É no nome dele, aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós passamos a entender isso, tudo muda. As nossas dúvidas, os nossos temores, os nossos medos vão embora, porque não é na nossa condição, é no nome de Jesus, aleluia. Você entende este mistério, este segredo que o Senhor está nos trazendo esta manhã? É no nome de Jesus. Muitas vezes, irmãos, ao longo da minha caminhada, eu confesso que o temor invadiu meu coração, e eu pensava, mas
E se eu estiver na igreja, aparecer um cadeirante, ou aparecer um cego, e eu orar e nada acontecer? Parece que a gente vai se frustrar, né? Mas e se eu orar e algo acontecer? Você entende que muitas vezes a gente condiciona aquilo que nós pensamos? A gente condiciona a fé a um sentimento que nós temos? Porque aos meus olhos, irmãos, é impossível o cadeirante levantar. Mas para o Senhor tudo é possível. Aleluia. No nome de Jesus, tudo é possível, aleluia. Ele fala, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome profetizarão, em meu nome orarão, e os enfermos serão curados. É no nome de Jesus, não é na sua força, não é na sua capacidade, mas é no nome de Jesus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Vamos voltar ao início desta mensagem. E agora eu quero te dizer por que o processo vem antes do propósito. Porque para que nós entendamos que é no nome de Jesus, a gente primeiro precisa ser lapidado por Ele. A gente primeiro precisa entender que não depende de nós, depende dEle. A gente primeiro precisa entender que as adversidades da vida do crente não é para destruí-lo, mas é para mostrar que ele tem um Deus poderoso. Você entende isso, irmãos? Você entende essa verdade da palavra do Senhor? Como o Senhor prepara o caminho. Eu estive olhando para a palavra do Senhor, é interessante que todos os homens e mulheres de Deus que tinham um propósito estabelecido do Senhor, passaram por um processo. E esse processo era necessário para eles passarem para o próximo nível. E o que é o próximo nível? É viver de fato experiências sobrenaturais e a manifestação do poder de Deus. Começa a lembrar aí, Abraão, para passar para o próximo nível, teve que trocar a sua fé, que era um sentimento, por uma fé, que era uma ação, ao levar o seu filho para ser ali sacrificado e crer que o Senhor era poderoso para enviar o cordeiro. E tantos outros, Davi na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles foram crendo que o Senhor faria algo. Tantas outras pessoas que nós vemos na palavra do Senhor, Davi diante daquele gigante. Irmãos, proporcionalmente não havia como Davi vencer aquele gigante, mas foi o poder de Deus que estava sobre a vida de Davi. E eu quero dizer para você, na sua condição, da onde você veio, as questões que você tem para tratar, ou a sua pequenez, a minha pequenez, não pode fazer nada, mas o nome de Jesus pode. O nome de Jesus pode, aleluia. E nessa manhã eu gostaria de louvar a Deus com o ministério de louvor. Eu quero orar com a igreja, porque eu creio que o Senhor tem algo novo para fazer na tua vida nessa manhã. Quando o irmão Arnaldo falou aqui na oração pela oferta, que ainda tinha mais coisa para Deus entregar aqui nessa manhã e fazer, Ele tem ainda. E até o final do culto, eu creio que nós ouviremos testemunhos de vitória do que o Senhor vai fazer, aleluia. E eu tenho essa convicção, irmãos, não porque eu estou cheio da unção, porque eu sou super crente, não. Eu sou falho limitado, mas é porque é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E convido você a louvar ao Senhor conosco essa canção, e que você louve ao Senhor essa canção em forma de uma oração para o Senhor. Como se você estivesse numa conversa, estivesse ali diante do Senhor Jesus e pudesse expor a Ele ali todas as suas preocupações, todos os seus anseios, todos os seus temores, e dissesse para Ele: Senhor, essa aqui é a minha vida, esses são os meus dias, isso é o que eu tenho vivido. E Ele pudesse olhar nos teus olhos e te dizer: meu servo, minha serva, eu sou contigo, aleluia. Eu te ajudo, eu te sustento, eu não te abandono, mas eu estou contigo até a consumação dos séculos, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus,
flui neste lugar, Senhor, aleluia. Adora o Senhor nessa manhã, bendito é o nome do Senhor, aleluia.